Bem-vindo ao canal do Canal History. Aqui, fazemos uma viagem ao longo do tempo para que você possa adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não se esqueça de se inscrever imediatamente, porque, no final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e imagine o seguinte: são 323 AC na Babilônia. O ar quente está cheio de aromas e poeira. É uma das maiores cidades do mundo antigo, a capital de um vasto império. Os palácios majestosos se erguem acima das ruas e os barcos se movem lentamente ao longo dos canais. No centro da cidade, nas luxuosas câmaras do palácio de Nabucodonosor, o mundo perdeu uma verdadeira joia na forma de Alexandre, o Grande, o rei dos reis, que faleceu aos 32 anos. Sua voz se tornou rouca, e até os melhores médicos estão à beira da cama. O império, que se estende dos Balcãs para a Índia, está agora de luto pela perda de seu amado governante. Ninguém sabe o que acontecerá a seguir, mas o mundo há muito aceita seu legado. Fora dessas paredes, seu nome é jurado por soldados, suas façanhas são registradas pelos historiadores e sua personalidade se tornou um mito. Ele era filho do rei da Macedônia, um discípulo de Aristóteles e um homem que conquistou metade do mundo conhecido. Mundo, você tem tanta sorte de ter uma figura tão famosa em sua vida. Mesmo depois de 2000 anos, ele continua sendo um símbolo de grandeza. Alexander não apenas venceu uma batalha, ele fez história. Ele tinha talento para comandar suas tropas, e até seus inimigos e seu exército passaram por desertos, passagens nas montanhas e rios furiosos, mas eles nunca perderam a fé em seu líder. Ele não apenas construiu um império e agora, na sabedoria oriental, ele é comparado a Napoleão, Gengis Khan e César. Napoleão estudou empresas militares e sonhava em repetir o sucesso de Gengis Khan. O próprio Alexander supostamente criou um império, mas não se esforçou pelo domínio cultural. Síntese, mas apenas levantou as nações. César viu a estátua de Alexandre. Aos 33 anos de idade, ele já havia conquistado o mundo inteiro. Ainda não tenho nada, mas se Alexander fosse apenas um general, ele teria sido esquecido há muito tempo. Ele foi uma verdadeira inspiração. Os árabes o chamavam de Iskandergira, e ele se tornou um herói de lendas na Europa medieval. Ainda hoje, sua imagem é usada repetidamente como um arquétipo do gênio do conquistador que está pronto para ir ao fim. Seu nome representa ambição, poder, gênio, mas também crueldade e crueldade. Você já se perguntou sobre a solidão de um governante que não conseguiu parar? Como era o verdadeiro Alexander? Ele era um mito ou uma lenda? Ou ele era um homem de carne e sangue que veio ao poder? Porque seu exército seguiu até o fim do mundo. E o que realmente matou o maior conquistador da antiguidade? Fontes sobre a vida de Alexandre, o Grande, são uma mistura complexa de fatos históricos, lendas e interpretações literárias. Não temos um único trabalho escrito pelos contemporâneos de Alexander que ainda estão no original. Todo o nosso conhecimento sobre ele é baseado em fontes posteriores criadas vários séculos após sua morte. Sua morte foi escrita por alguns dos principais autores que escreveram sobre a Macedônia, como Orianos, Plutarco, Quintus Curtius Rufus e Diodoro Siculus. Eles formaram a imagem de Alexandre que conhecemos no segundo século DC. Eles foram considerados alguns dos historiadores mais confiáveis e descreveram a vida de Alexandre em seu trabalho, de Alexander. A Anabasis é baseada nas memórias de dois contemporâneos sobre o conquistador Ptolomeu, que era seu colega e mais tarde se tornou rei do Egito. Arianos, um engenheiro, participou das campanhas e se esforçou para uma análise objetiva do trabalho das forças armadas. Alexander era um grande líder e comandante. Plutarco, que escreveu sobre a vida e as ideias das pessoas, falou sobre Macedon e Alexander. Ele escreveu sobre o personagem de Alexander, o que ele queria fazer na vida e outras coisas boas sobre ele. Por exemplo, ele escreveu sobre como Alexander domou seu cavalo Bucephalus quando criança ou como ele cortou o nó da Gordiana. Plutarco costumava usar histórias emocionantes para mostrar o que era uma ótima pessoa que Alexander era, mas seu trabalho é mais do que apenas história. Quintus Curtius Rufus era um historiador romano do primeiro século. Descreveu a história de Alexandre, o Grande, que, apesar do brilho e drama da narrativa, é considerada uma das fontes mais confiáveis. Seu trabalho é cheio de ficção, especulação, tirania e crueldade, especialmente nos últimos anos de sua vida. Diodoro Siculus, escrevendo em sua descrição de Alexander, é baseado em fontes anteriores que não chegaram até nós. No entanto, o próprio Diodorus nem sempre avaliou criticamente o material e às vezes simplesmente recontou lendas já estabelecidas.
Por várias razões, os autores antigos da mitologia Alexandre's Biography, ele já estava cercado por lendas que foram usadas durante sua vida, o que é tão maravilhoso. Por razões políticas e ideológicas, o próprio Alexander cultivou amorosamente o culto de sua personalidade, alegando ser filho de Zeus. As pessoas viram suas campanhas não apenas como uma conquista, mas como uma missão. Eu sou Dana. Em segundo lugar, escritores de épocas posteriores o viram através das lentes de seus valores políticos e culturais. Os romanos o viam como um comandante ideal. Os gregos o viram como o herdeiro da grandeza de Elas. Os autores orientais o viram como um grande rei, como o Shah da Pérsia. Quão confiáveis são essas descrições? Cada um dos autores antigos usou certas fontes, mas muitas vezes eles os traduziram de acordo com suas próprias opiniões, e os resultados das batalhas são bastante confiáveis porque são confirmados por várias fontes. Mas a identidade de Alexandre, seus motivos e até os detalhes de sua morte continuam sendo objeto de controvérsia. Os historiadores modernos precisam fazer muito trabalho para descobrir a verdade. Eles comparam diferentes versões de eventos e analisam a influência da propaganda. Portanto, a imagem de Alexandre, o Grande, que temos hoje, é uma complexa combinação de realidade e mito, com a verdade histórica entrelaçada com conteúdo artístico idealizado. Ficção e interpretação política. A história do nascimento de Alexandre, o Grande, é uma das primeiras e mais significativas tentativas de transformar sua vida em um mito. Desde que ele era menino, ele ouviu todos os tipos de histórias sobre o quão bom ele era. Essas histórias fizeram o jovem príncipe se sentir bem e também ajudaram as pessoas a acreditar que ele era um bom líder. Ele realmente veio de Zeus? Ou foi apenas uma ideia política inteligente? Uma das partes mais importantes da história sobre o nascimento de Alexandre foi quando sua mãe, Olimpias, visitou o templo em Delphi. Oraculo. De acordo com a antiga história, mesmo antes de Alexander nascer, as Olimpias Oráculo disseram à mãe que seu filho seria como um leão, forte e gentil. Algumas versões desta história dizem que Filipe II, seu pai, também foi meia-tile. Mas há outra parte da profecia que é um pouco mais misteriosa. Certa vez, em um sonho, as Olimpias viram uma enorme cobra deitada com ela, e seu corpo estava cercado por um raio. Ela entendeu que o sonho significava que a criança que ela carregava era especial. Mais tarde, a própria Olimpias concordou com esta versão da história, sugerindo que seu filho nasceu não de um homem mortal, mas de Zeus. Cobras e raios eram os símbolos tradicionais de Zeus e sua união com as mulheres da terra. A rainha era um motivo comum na mitologia grega. A lenda que o próprio pai dos deuses tomou Olímpias como um amante mortal colocou Alexandre em pé de igualdade com Hércules e Perseu, heróis que também eram considerados seus filhos. É importante entender que essas histórias não apenas satisfezam o orgulho do jovem rei, mas também fortaleceram sua posição entre a aristocracia macedônia e os gregos. Muitos deles pensaram que Alexandre era filho de Zeus, e isso fez não ser apenas um homem, mas um governante escolhido por Deus digno de nosso respeito. O significado político desse mito era especialmente evidente no Egito, onde Alexandre foi oficialmente reconhecido como filho de Amun, o deus egípcio que os gregos se identificaram com Zeus. Os sacerdotes do templo de Amun em Siva o conheceram como um semideque. Com um gesto simples, ele se inscreveu nas tradições dos grandes monarcas orientais que não governavam o direito de conquista, mas como filhos dos deuses. Os céticos podem dizer que todas essas lendas são apenas uma bela fábula política, um conto de fadas. A história foi feita para fortalecer as pessoas, mas é importante entender que no mundo antigo, a origem divina era um mito. A crença de que Alexandre era mais do que um homem permitiu que ele unisse o povo. A resposta a esta pergunta depende de quanto queremos acreditar no poder das lendas que continuam a inspirar as pessoas hoje. Então, quem era ele realmente? Ele era filho de um trovão, ou era apenas um político qualificado que sabia como usar o mito a seu proveito? A resposta para esta pergunta depende de quanto você já se perguntou sobre Alexandre, o Grande. Ele era filho de Zeus, ou apenas um homem que usava histórias sobre deuses e heróis para ganhar poder? As lendas sobre sua origem divina certamente o ajudaram a se tornar um líder poderoso, mas eles não o tornaram ótimo. A base real de suas conquistas futuras foi o poder do Estado criado por seu pai, um grande conquistador. Então Filipe II, como um grande criador, não deixou o trono para seu filho, mas transformou completamente a Macedônia, transformando de um estado de guerra para um estado de paz. No dia do CME, ele tinha toda a Grécia sob seu governo. Seu exército era o mais disciplinado e eficiente do mundo, e ele já estava se preparando para invadir a Pérsia. Foi esse império que Alexandre herdou.
Mas suas vitórias foram devido ao próprio Alexandre, ou ele só se beneficiou dos frutos dos trabalhos de seu pai? Qual o papel de Philip? Philip II chegou ao poder aos 24 anos e enfrentou alguns desafios difíceis logo de cara. A Macedônia estava em um estado bastante difícil, com suas terras sendo invadidas por ilírios, trácios e mercenários atenienses. A economia estava lutando e a nobreza estava lutando pelo poder. Mas Philip conseguiu manter seu trono e começou a trabalhar para fortalecer o estado. Primeiro de tudo, ele fez algumas mudanças, transformando o país em uma força poderosa e disciplinada. Ele queria conquistar todo o mundo conhecido. Foi Philip quem criou a Falange Macedônia, uma formação tática que tornou seu exército praticamente invencível. Ele aumentou as lanças de seus soldados, transformando-os em lanças mortais de 1,80 m, ao contrário dos póleis gregos, que eram lugares que apenas reuniam tropas durante a duração das campanhas, agora tinham um exército profissional leal ao rei. Mas uma falange não foi suficiente para dominar a Grécia. Philip entendeu que o principal papel nas batalhas foi desempenhado não apenas pela infantaria, mas também pela cavalaria. Ele reformou uma unidade de elite de guitarras fortemente armadas, cavaleiros que atacaram com uma cunha. É importante lembrar que Philip era um cara bastante razoável. Ele não estava procurando causar nenhum dano ao inimigo. Na verdade, ele realmente queria ajudá-los. Ele só queria reformar os militares. Ele sabia que os Hetairs desempenhariam um papel fundamental nas batalhas de Alexander, e ele queria prepará-las para o sucesso. Philip também era um cara pacífico. Ele não era um aventureiro. Ele entendeu que os poleis poderiam ser subjugados sem grandes perdas. Ele não invadiu Atenas. Mas primeiro, ele tornou o poder deles um pouco mais fraco trabalhando com seus aliados. Ele não destruiu Tebas, e os informou que a batalha de Rana era difícil. Os macedônios perderam para as forças combinadas dos gregos. Depois disso, Philip criou a União Carim, juntando-se oficialmente às cidades gregas sob seu governo. Isso foi difícil para muitos poleis, mas ele foi capaz de fazê-lo funcionar. Philip era um cara bastante razoável. Ele governou a Macedônia como um bom rei e não destruiu o sistema da cidade-estado. Ele era um rei forte, como muitos governantes da história. Mas ele tinha muitos inimigos, dentro e fora da Macedônia. Ele também foi bastante aberto sobre seus muitos casos de amor, o que causou alguns problemas para ele. A brecha mais grave ocorreu quando Philip se casou com uma jovem mulher macedônia. Cleópatra Eurica, um aristocrata de coração da família Átala, teve uma situação difícil. Seu casamento terminou cedo no tribunal, e havia uma chance de Philip ter filhos que teriam mais direitos ao trono do que Alexander, cuja mãe, Olimpias, era uma princesa do Epiro. O tio de Cleópatra teve um pouco demais para beber e disse que a Macedônia finalmente estava no processo de. Alexander vos tomou isso como um insulto e jogou um cálice de vinho para ele. Alexander também tentou atacar seu filho, mas tropeçou e caiu. Olhando para ele com um sorriso, ele disse: esse homem quer ir da Europa para a Ásia, e ele não pode atravessar a perseguir. Após esse conflito, Alexander Sol. Sua mãe e pai tiveram que deixar a Macedônia, o que deve ter sido muito difícil para eles. Depois de algum tempo, o filho de Philip de seu primeiro casamento se tornou seu herdeiro mais capaz. Mas essa paz não durou muito. Alguns meses depois, no casamento da filha de Philip, o rei foi morto por seu guarda-costas, P.O. Vessania. O conspirador foi imediatamente morto, mas ainda não temos certeza de quem estava por trás disso. Uma ideia é que era um ato de cal. Segundo alguns, Zaia estava bem, mas também existem versões políticas. Por exemplo, talvez o Limpias, que odiava Philip, era o próprio Alexander, que tinha medo de um novo herdeiro. De qualquer forma, a morte de Philip foi um grande momento para Alexander. Ele imediatamente assumiu o poder para si mesmo e impediu que alguém se tornasse o próximo governante, incluindo o filho bebê de Cleópatra, Eurica. Ele se tornou mais poderoso, mas o legado de Philip viveu em NM em todas as batalhas, em todos os que você sabe. Todo o movimento estratégico foi influenciado pelo homem que transformou a Macedônia em um império antes que Alexander aparecesse. Mas, ao contrário de seu pai, Alexander não era um político realista. Ele era um sonhador e um conquistador. Ele só queria poder. Ele queria glória eterna. E foi essa diferença que o tornou ótimo. As pessoas costumam pensar em Alexandre, o Grande, e de suas proezas militares, mas ele também era um intelectual. Seu professor era Aristóteles, o maior filósofo da antiguidade.
Há muitas lendas sobre o quão profundamente Alexandre ele estava totalmente imerso em ciência e arte. Mas ele era realmente um estudante das ideias de Aristóteles? Ou esse período de sua vida foi apenas um episódio que não teve muito impacto em sua visão de mundo? Quando Alexander tinha 13 anos, Filipe II decidiu que seu filho precisava de um mentor. Esse mentor lhe ensinaria o básico, mas também o prepararia para o papel de um governante. A escolha caiu em Aristóteles, que naquela época já era considerado um excelente pensador. Para aulas com o futuro czar, Filipe alocou um lugar separado, o Templo das Ninfas em Misia. Alexander e alguns de seus amigos nobres da Macedônia estudaram com o filósofo por 3 anos. De acordo com a história, foi lá que Alexander se interessou pela primeira vez em medicinas, oologia, retórica e, é claro, filosofia. O filósofo Aristóteles acreditava que os governantes deveriam ser homens de ação, não contemplação, que se encaixam com os valores da elite da Macedônia. Eles valorizaram as habilidades militares e administrativas mais do que as reflexões abstratas. Um dos mitos mais comuns é a ideia de que Alexander não se separou da Ilíada de Homer, manteve debaixo do travesseiro e releriu antes das batalhas. Não há evidências diretas para isso, mas sabemos que Aristóteles preparou um manuscrito especial da Ilíada com notas onde foram enfatizados fragmentos importantes para o rei. Talvez as choras de... Ele era o novo Aquiles, e ele realmente pensou nos significados mais profundos do texto. Ele provavelmente pensou que a Ilíada não era apenas um livro, mas um ótimo exemplo de como um herói deveria se comportar. Um herói deve tentar ser corajoso e fazer o que é certo, mesmo que isso signifique arriscar sua vida. Aristóteles teve uma grande influência na formação de Alentes. Uma das principais discordâncias foi sobre a atitude em relação aos bárbaros. Aristóteles levantou as tradições do elitismo grego, regime e civilização. Alexander enfrentou enormes territórios e uma variedade de povos. Ele escolheu uma política de integração diferente e não entendeu as tradições dos povos conquistados. Ele incluiu persas no exército, casou-se com mulheres orientais e vestido de maneira persa. Isso chocou muitos de seus associados que haviam sido criados no espírito da ideia de superioridade grega e enfrentava alguma reação, especialmente de Aristóteles, que achava que os líderes não deveriam se misturar com aqueles que eram servidos por outros. Um grande ponto de desacordo foi sobre como lidar com o poder. Aristóteles, sendo um estudante de Platão, acreditava que os líderes deveriam ser guiados por leis e conselhos, e que a monarquia deve servir ao bem do Estado. Mas, com o passar do tempo, especialmente depois de conquistar a Pérsia, Alexander começou a ver seu poder como absoluto. Ele exigiu ser adorado da mesma maneira que apenas os reis persas já haviam sido antes, e ele acreditava que o rei, ele não é apenas o primeiro entre iguais, mas um amigo próximo e uma alma gentil. Isso causou um protesto entre os macedônios, que se recusaram a realizar o ritual de prosquiusa, considerando-o inaceitável para os gregos livres. Pode-se dizer que ele acabou rejeitando a filosofia de seu professor, substituindo-a pelo conceito oriental do governo sagrado. No entanto, a influência de Aristóteles em Alexandre não pode ser negada. Ele foi subestimado, apesar de estar tão ansioso para aprender, interessado em cultura e queria mudar o mundo. Talvez sua educação filosófica tenha ajudado não apenas a destruir os impérios, mas também criar novos, que prepararam o terreno para a mistura cultural do Oriente e Oeste. Mas se Aristóteles preparasse Alexander para o papel do governante, ele estaria pronto? Então, ele próprio mal poderia ter previsto como dramaticamente seu aluno subiria ao trono. Tudo mudou em um dia quando Filipe II foi morto, e o pobre Alexander mal teve tempo de perceber o que havia acontecido. Ele estava no centro de uma luta pelo poder. A morte de Filipe II tornou-se um dos eventos mais misteriosos e significativos da história do mundo antigo. A questão de saber se esse assassinato foi um acidente, um ato de vingança pessoal ou o resultado de um esquema cuidadosamente planejado para ganhar com a morte de Filipe permanece. Também temos que considerar se Alexander estava envolvido nesse crime. Em julho de 336 AC, Filipe II chegou a Gaia, a antiga capital da Macedônia, para comemorar o casamento de sua esposa com a filha de Cleópatra, que se casou com Alexander. Caro amigo, eu, rei do Epiro, quero compartilhar com você a história de uma celebração especial que também foi um evento político significativo. Foi uma chance de fortalecer o vínculo entre a Macedônia e o Epiro. Filipe estava no auge de seu poder. Ele já havia reunido toda a Grécia na União de Cárin, e estava se preparando para fazer o mesmo para Epiro. Filipe entrou no teatro cercado por sua comitiva e convidados. O guarda-costas, Pausanias, era um homem de nascimento nobre.
De repente, ele foi dominado pela emoção e avançou, mergulhando uma adaga no rei Philip. O rei morreu instantaneamente, e o assassino tentou escapar, mas foi imediatamente morto pelos guardas. A versão oficial do assassinato permaneceu pessoal por um longo tempo. Segundo autores antigos, Pausanias era de nascimento nobre. Mas uma vez submetido a ridículo e humilhação no tribunal, a falha foi doada pelo tio de Cleópatra Eurica, a nova esposa de Philip. De acordo com a história, Pausanias já foi a favorita de Philip, mas depois que um novo favorito apareceu, sua posição na corte ficou um pouco mais fraca. Para restaurar sua honra, ele provocou Atalus um pouco, sugerindo que ele não era muito digno de comando. Em resposta, Atalus e seus homens trataram Pausanias de maneira bastante importante, e não o protegiam. A partir de então, Pausanias começou a... Ele tinha um plano para se vingar do dia do casamento, mas muitos historiadores não têm certeza de que o assassinato de Philip fosse apenas um ato de vingança pessoal. Ele não tentou escapar na hora certa, e sua morte logo após o ataque significava que ele não deixou uma explicação. Isso faz as pessoas pensarem que provavelmente havia uma conspiração. Se houvesse, quem poderia estar por trás desse crime? O primeiro suspeito é tradicionalmente considerado Olimpias. A mãe de Alexander, Olimpias, era conhecida por seus fortes sentimentos contra Philip depois que ele se casou com Cleópatra Eurica. Sua posição na corte já era importante, mas se tornou ainda melhor. Olimpias não era apenas uma rainha, mas também uma sacerdotisa do culto de Dionísio. Alguns autores antigos dizem que, após a morte de Philip, ela ficou muito triste e matou sua jovem esposa e seu filho recém-nascido. Isso significa que não há mais dúvida de que ela estava interessada em eliminar Philip antes mesmo de sua morte. Mas se os Olimpias estavam realmente por trás do assassinato, se Alexander sabia disso aqui é outra pergunta. Algumas pessoas pensam que Alexander agiu muito rapidamente após o assassinato de seu pai, sem deixar tempo para dúvidas. O grupo de apoiadores, que foi muito dedicado, ganhou o reconhecimento do exército e foi capaz de derrotar todos os seus concorrentes. Infelizmente, não muito tempo depois, Ottal e todos os seus apoiadores foram mortos. Se Alexander não sabia sobre a trama com antecedência, parece improvável que ele pretenda punir os autores após a morte de Philip. É difícil imaginar que ele teria tomado uma decisão diferente no tribunal. É difícil imaginar como Philip poderia ter sentido quando soube que seu pai havia sido morto, especialmente em tal situação. Olimpias e Alexander também foram nomeados entre os possíveis clientes. Philip estava se preparando para a guerra com o Império Persa, e seu assassinato foi benéfico para Dário II. Esta versão é suportada pelo fato de que Pausanias pode estar conectada com agentes da Pérsia, de acordo com algumas fontes. Infelizmente, não há evidências para essa teoria. A morte de Philip mudou o curso da história em um instante. O grande plano para conquistar a Pérsia passou para as mãos do jovem Alexandre. Se ele era culpado de assassinar seu pai ou simplesmente aproveitar a situação, continua sendo um mistério. Mas uma coisa é clara, sem esse evento trágico, seu caminho para o poder poderia ter sido muito diferente. Os primeiros meses foram um pouco rochosos para Macedônia. As pessoas ainda estavam sentindo um pouco instável, e os poleis gregos estavam apenas começando a ficar sob o domínio de Philip. Enquanto isso, Alexander estava ocupado construindo sua base de energia na cidade de Pela. As coisas ficaram um pouco tensas quando os tumultos eclodiram na cidade de Tessália. O jovem czar Demos foi pego no meio de tudo. Foi durante esse período que as pessoas decidiram se Alexander governaria a Macedônia ou se ele enfrentaria toda a Grécia. Após a trágica morte de Philip, Atenas foi a primeira cidade a se mudar. A boa notícia é que a situação estava olhando para cima. Os influentes falantes atenienses, principalmente Demóstenes, declararam que a Macedônia não era mais uma ameaça. A eles se juntaram Tebas, que tradicionalmente odiava o domínio da Macedônia e estava pronto para lutar pela independência. Os tebãs se rebelaram, sitiaram a guarnição da Macedônia na fortaleza de Cadmia e pediu paz assim que ganhou o poder. Ele imediatamente seguiu para o sul, reunindo um exército e marchando para fora da cidade. Algumas semanas depois de estar na Grécia, os tebãs, que ficaram surpresos com a rapidez com que as coisas estavam acontecendo, foram pegos de surpresa. Alexander não perdeu tempo, ele imediatamente cercou a cidade. Ele ofereceu aos tebãs a chance de se render, mas eles recusaram. Em sua propaganda, os tebãs chamavam Alexander não um rei macedônio, mas um bárbaro, sugerindo sua semi-música. Música. E sobre a escravidão. A cidade em si era um lugar especial,
com apenas os templos e a casa do poeta Penda, a quem Alexandre respeitava, sobrevivendo ao ataque. As ruínas da cidade foram deixadas como um lembrete para toda a Grécia. Qualquer tentativa de se rebelar contra a Macedônia seria recebida com força. A notícia da derrota de Fii contra Alexander foi de partir o coração. Mas se Tebas foi destruída, por que Atenas, que também se rebelou, escapou de um destino semelhante? A verdade é que Atenas correu para enviar enviados com desculpas. Além disso, Alexander entendeu que a destruição de Atenas não era a opção certa para ele, ao contrário de Philip, que era a força militar da Intel-Sorc. O coração e a alma da Grécia estavam lá. Se eles tivessem sido destruídos, teria feito toda a Grécia se voltar contra eles. E mesmo que Alexander fosse muito rigoroso, ele já estava pensando na melhor maneira de avançar. Teria sido melhor para todos se Atenas estivesse sob seu controle, mas ainda mantivesse sua independência. No final, Atenas conseguiu manter sua autonomia, mas teve que reconhecer o poder de Alexander. Todos na Grécia viram que o filho de Philip não apenas tinha poder, mas também na primavera de 334 AC, Alexander e seu exército enfrentaram o Helêspon para chegar à Ásia Menor. Esse evento importante marcou o início de suas grandes aventuras, levando a conquistas incríveis que moldariam o mundo que conhecemos hoje. No entanto, a Pérsia ainda fazia parte do Império Grego, o que era uma coisa muito boa para a Pérsia. Os Estados Unidos eram o país mais poderoso de seu tempo. Suas terras se estendiam do Egito à Índia, e seu exército era enorme. Tinha recursos intermináveis e protegeu cidades importantes com fortes paredes da fortaleza. Para derrotar esse império, você precisava de mais do que apenas força de armas. Você também precisava de uma ótima estratégia, a capacidade de se adaptar e fazer cálculos precisos. O primeiro grande teste de Alexander ocorreu no rio Grânicos, que flui da Ásia para o leste. Lá, ele libertou as cidades gregas de Ionia da dominação persa. Isso permitiu que ele alistasse o apoio a população local foi uma grande ajuda para criar uma traseira confiável e fortalecer sua reputação. Eles o viram como um libertador, não um invasor. Mas os satrapas persas não iriam desistir das terras do rei Dario sem uma luta. Eles reuniram o uivo dos junícos da Ásia Menor, escolhendo uma posição defensiva no rio Granicos que funcionou bem para eles. O exército persa assumiu uma posição do outro lado do rio, com sua cavalaria alinhada em duas linhas. Os mercenários de infantaria grego estavam mais altos, prontos para atacar se os macedônios tentassem atravessar o rio. Alexander chegou a Nica, e seus generais sugeriram esperar até de manhã para atravessar o rio, porque a visibilidade seria melhor e as condições mais convenientes. No entanto, Alexander entendeu que a espera apenas permitiria ao inimigo fortalecer sua defesa e desmoralizar suas tropas. Música. Imediatamente, a cavalaria da Macedônia correu para a água, tentando romper para o outro lado. Mas a corrente diminuiu a velocidade e os macedônios perderam o equilíbrio e T.R. Spears foi debaixo da água. O inimigo atacou das colinas, e parecia que o ataque seria demais para eles lidarem. Mas então, o próprio Alexandre liderou seus guardas de elite, sua cavalaria, em um ataque surpresa ao flanco do inimigo. Isso rompeu as fileiras persas, e os cavaleiros persas começaram a vacilar e a recuar. A falange da Macedônia, que já havia atravessado o rio, seguiu os persas em retirada e se moveu em uma formação apertada contra eles. A infantaria persa foi desorganizada e os mercenários gregos não esperaram a ordem para apoiar o BO na Ásia. Primeiro, ele mostrou sua coragem tática e capacidade de correr riscos participando de um ataque que inspirou os soldados, fortaleceu sua fé em seu rei e desmoralizou o inimigo nas condições mais difíceis. Mas o mais importante é que Alexander não apenas venceu no campo de batalha. Ele travou uma guerra psicológica, influenciando o inimigo mesmo antes do início da batalha. Ele entendeu que o medo muitas vezes destrói um exército antes de lanças e espadas. O rei macedônio criou diligentemente a si mesmo a imagem de um herói de guerreiro invencível que sempre vai para. O rei não tem medo de se machucar, e ele leva seu exército a uma vitória fácil. Isso fez as pessoas contar histórias sobre ele que se espalharam por todo o leste antes da batalha. Ele disse ao seu exército para fazer as cidades que eles assumiram se sentirem assustados. Ele não destruiu lugares sagrados e respeitou as tradições locais. Ele também fez as pessoas pensarem que não tinha medo dos soldados persas. As pessoas ouviram histórias sobre o rei da Macedônia que liderou pessoalmente ataques, nadou o River sob um granizo de flechas e encontrou uma saída de qualquer armadilha. Então, parece que Alexander lutou não apenas com uma espada, mas também com uma lenda sobre si mesmo.
Após sua grande vitória em Grânicos, o caminho para o interior da Ásia Menor estava pronto para ele. Agora ele estava pronto para desfrutar das riquezas incontáveis da Pérsia, mas também para enfrentar novos perigos enquanto avançava no coração do Império de Dário. Ele estava entrando em uma terra que nunca havia visto um conquistador. Após a vitória de Prini, o caminho para o interior da Ásia Menor foi aberto, e Alexander continuou sua rápida marcha a leste. As cidades que já haviam demonstrado resistência não eram páreo para o exército da Macedônia, que era forte e pronto para qualquer coisa. Em meio a seus triunfos militares, Alexander estava sempre pensando em maneiras de fortalecer sua influência e o mito de seu destino divino. Um desses símbolos estava esperando por ele no centro da Anatólia, na antiga cidade de Gordion. Segundo a lenda, foi aqui que o misterioso nó górdio da Ásia. Segundo a história, havia um simples fazendeiro chamado Gordius. Depois que um oráculo previu que se tornaria rei da Frígia, ele foi coroado. Em gratidão aos deuses, ele dedicou sua carruagem ao templo de Zeus, prendendo-o ao muro do templo. Quando Alexander chegou ao Gordium na primavera de 333 AC, ele estava determinado a resolver o desafio. A questão era se ele desamarrou o nó como deveria ou decidiu o destino de outra forma. Os autores antigos discordam de suas descrições deste evento. Uma versão diz que Alexander olhou para o nó por um longo tempo e, em seguida, simplesmente puxou o alfinete de fixação, segurou as cordas e, assim, não usou sem usar força. Esta opção enfatiza sua capacidade de resolver problemas de novas maneiras e respeitar as tradições. No entanto, outra versão se tornou mais popular. Inexplicada, Alexander era natural. Ele sacou a espada e cortou imediatamente. Foi uma demonstração simbólica de sua determinação, vontade e ânsia de governar. Quando seu mito do nó picado se espalhou rapidamente por todo o mundo antigo, Alexander o usou deliberadamente como parte de sua estratégia política, mostrando que ele não era apenas um comandante militar, mas a pessoa a quem o destino se destinava. Esta foi outra confirmação de sua identidade como a ocasião música. O orgulho do nó fixou para ele a imagem de um líder que não espera, não duvida e não obedece às antigas leis, mas avança. Darius, o terceiro, tinha um caminho difícil pela frente, e ele teve que criar seu próprio destino. Ele enfrentou desafios que pareciam intransponíveis. Mas ele tinha uma forte fé em seu destino, e sabia que tinha que enfrentar o avanço da Macedônia. Então, ele reuniu um enorme exército para parar pessoalmente a invasão. No outono de 333 AC, os dois maiores exércitos do ANC. O mundo se encontrou na Batalha de Issus. Esta cidade foi um dia muito importante para os dois impérios. Darius tinha um exército incrivelmente grande, mas era composto por muitas pessoas diferentes. Os warriors vieram de todo lado e falaram uma variedade de idiomas. Eles usaram táticas diferentes, e às vezes, não eram tão motivadas quanto poderiam ter sido. O exército persa era diferente do exército da Macedônia. O exército da Macedônia lutou por glória e riqueza. O exército persa lutou por seu país. Os soldados conheciam seu lugar na linha e tinham fé em seu líder. Darius também havia escolhido o lugar errado para a batalha. Os persas esperavam usar seus números para vencer, mas a planície estreita de Isa os impediu de fazer isso. Os macedônios fizeram um ótimo trabalho em manter-se firme, o que impediu os persas de cercá-los. O exército da Macedônia foi muito organizado e flexível, o que foi uma grande ajuda. Ao mesmo tempo, seus soldados de infantaria eram fortes e se manteram firmes contra os soldados persas. Darius percebeu que seus melhores soldados estavam começando a se cansar e cometeu um grande erro. Ele decidiu que a batalha estava perdida e foi a primeira a sair, com seus guarda-costas, deixando seu exército sem um líder. O comando causou algum pânico no exército persa e logo o voo se tornou geral. Os macedônios conquistaram uma grande vitória. Mas Alexander não correu para alcançar Darius. Ele poderia ter tentado capturá-lo mais tarde naquele dia, mas Alexander se concentrou em capturar o campo persa. Lá, ele encontrou Moshe, assim como a família de Darius, sua mãe, esposa e filhos. Esta foi uma jogada muito inteligente. Alexander agora podia usar os parentes de Dário como uma vantagem política, mostrando que o rei persa não apenas perdeu a batalha, mas também não conseguiu defender sua família. Tornou-se não apenas uma vitória, mas um símbolo de triunfo de Alexandre sobre Dário, o rei da Macedônia, mostrou que ele era mais do que apenas um conquistador aleatório. Ele era um general cujas tropas eram igualmente habilidosas. Seus soldados agora o consideravam verdadeiramente invencível.
Mas mesmo que Darius ainda estivesse vivo, a guerra estava longe de terminar. Novos desafios aguardavam Alexander, incluindo uma das batalhas mais significativas de sua vida após sua vitória em Issus. Ficou claro que a guerra com a Pérsia ainda não havia terminado. Em vez de perseguir Darius imediatamente nas profundezas da Ásia, Alexander tomou a surpreendente decisão de seguir para o sul ao Egito. Era uma necessidade militar, mas também fazia parte de seu grande plano político, a libertação do Egito. Como governante legítimo das terras antigas, os egípcios receberam Alexandre como um salvador. Por 200 anos, o país estava sob o domínio persa. Embora os sacerdotes e a aristocracia egípcios tenham mantido formalmente sua influência, sua independência era apenas uma ilusão. Os reis persas trataram o Egito como uma pequena província, e os sacerdotes dos templos locais os viram como estranhos que não respeitavam tradições e deuses. Ao contrário deles, Alexander se comportou de maneira diferente dos primeiros dias no Egito. Ele demonstrou respeito pelas crenças locais. Ele ofereceu sacrifícios sinceros nos templos e confirmou os privilégios do sacerdócio para os egípcios. Isso foi um sinal de que ele não era um libertador conquistador enviado pelos deuses. Uma das campanhas de Alexander foi sua reunião com o oráculo de Amon no oásis de Siva. Este templo foi considerado um dos lugares mais sagrados do mundo antigo, e o próprio oráculo era um dos mais autoritários. Os gregos identificaram Amon com Zeus, então Alexander foi lá não apenas como um novato no Egito, mas também da longa jornada. Ao viajar pelo deserto, o enigma de sua missão se aprofundou. Ao chegar ao templo, os sacerdotes o cumprimentaram calorosamente e inscreveram uma mensagem. O conteúdo exato dessa mensagem permanece envolto em mistério, embora um relato sugira que Alexander perguntou sobre seu destino e recebeu a confirmação tranquilizadora de que ele era de fato filho de Zeus Amon, destinado a grandes coisas. Em outra versão do conto, os padres simplesmente chamaram seu nome, mas Alexander tomou isso como um sinal genuíno, uma confirmação de seu propósito divino. Após sua visita a Siva, ele se viu imbuído de uma crença inabalável em seu caminho destinado. Ele não questionou mais seu propósito, ele tinha certeza de que foi chamado para algo extraordinário. Rei da Macedônia, mas um homem que recebeu o direito à dominação mundial pelos deuses. Este episódio mudou sua percepção de poder e talvez sua própria essência. Quando ele retou pela primeira vez Rédito Egito, ele fundou Alexandria, uma cidade que se tornaria um símbolo do novo mundo helenístico. Mas logo ele teria que deixar o Egito porque a principal batalha com Dário estava esperando por ele, o que decidiria o destino de todo o Império Persa. Após o triunfo egípcio, Alexander não era mais apenas um rei macedônio. Agora ele se viu como governante legítimo das terras antigas e o herdeiro de grandes impérios. Ele estava trabalhando em direção a um grande objetivo: finalmente derrotar a Pérsia. Mesmo depois de sofrer um revés em Isa e perder o Egito, Dário II reuniu um novo exército e estava pronto para enfrentar Alexander em uma batalha final no outono de 331 AC. Os dois exércitos se reuniram na Batalha de Gaugamela, uma batalha que decidiria o destino de todo o Oriente. O exército persa era muito maior que as forças da Macedônia. Segundo várias estimativas, Darius reuniu um grande grupo de elefantes de guerra e guerreiros qualificados, contando entre 200 e 500, juntou-se a Bitu e cercou o exército de Alexander. Parecia que Darius havia aprendido com a derrota em Isa e estava pronta para enfrentar as táticas da Macedônia desta vez. No entanto, Alexander conseguiu implementar sua estratégia, e a disciplina de suas tropas tornou previsível o resultado da batalha. A batalha começou quando a cavalaria persa tentou flanquear os macedônios. Darius esperava cercar Alexander e destruir seu exército usando mais soldados. Mas o Maquês de Dan, sempre o estrategista, viu o que estava por vir e usou um pequeno truque que ele tinha na manga. Ele deixou os persas pensarem que estava se retirando, mas, com um movimento rápido e decisivo, ele atingiu os persas exatamente onde doía, no centro de seu exército, exatamente onde Dar estava. Os persas foram jogados um pouco de tise. Eles não podiam acreditar. Seu rei poderia ser capturado? E assim, eles começaram a entrar em pânico. Darius, como príncia, não ficou por aqui para ver o que aconteceria. Ele tomou uma decisão rápida e saiu de lá, deixando os persas em um pouco de picles. Darius era um rei que tinha um caminho difícil pela frente. Após a batalha, ele fugiu profundamente em seus bens, na esperança de criar um novo exército. Mas sua comitiva traiu seu rei porque eles perceberam que Alexander os alcançaria. Darius foi morto por conspiradores liderados por Trepe, o demônio que ele esperava que se declarasse o novo governante da Pérsia. Mas esse passo não salvou o império.
Depois de saber da morte de Dário, Alexander se declarou seu legítimo herdeiro e continuou a conquistar as terras orientais. Após sua grande vitória em Gavamela, ele se tornou não apenas um vencedor, mas também o governante da Ásia. Agora que o caminho estava aberto a Babilônia, Susa e Persepolis, nada poderia parar sua campanha. Ele passou dos desertos da Ásia Central para as montanhas da Índia. Após sua vitória em Gavamela e a morte de Dário, Alexander se tornou o governante indiscutível do Império Persa. Mas quanto mais ele avançava para o Oriente, mais ele mudava, não apenas a sua maneira de governar, mas também sua atitude em relação aos seus antigos camaradas no exército da Macedônia, que eram soldados que uma vez, muitos dos que seguiram o pai de Filipe expressaram que não estavam muito satisfeitos com os métodos que ele escolheria. As tradições orientais que ele seguiu chamavam de adoração, e ele escolheu se cercar de conselheiros persas. Suas ambições foram além do que os macedônios costumavam procurar. Isso levou a alguma tensão dentro do exército. Um dos eventos mais conhecidos desta época foi a execução de Filo e o assassinato de seu pai, Parnassus. O tempo foi considerado um dos associados mais leais de Alexander. Filo, filho do famoso comandante militar da Macedônia Parmenion, comandou a cavalaria de elite do violão, fazia parte do círculo interno de Alexander, mas com o tempo, ele e o rei começaram a ter algumas diferenças. Muitos veteranos não estavam muito felizes com os novos caminhos do leste que estavam sendo trazidos para a corte, e eles não gostaram de como Alexander estava saindo com nobres persas. Sua honestidade e autoconfiança o fizeram se destacar, e as pessoas no exército estavam um pouco assustadas com ele. Em 328 AC, uma trama contra o rei foi descoberta na sede de Alexander. Um dos oficiais da Macedônia, um cara chamado MN, esteve envolvido na preparação de uma tentativa de assassinato. Mas, infelizmente, ele tirou a própria vida durante a investigação pouco antes de estar prestes a ser preso. Apareceu-se que Filo aparentemente sabia sobre o enredo, mas não conseguiu denunciá-lo a NM a tempo. Alexander montou um tribunal litário, e a frota foi acusada de cumplicidade sob tortura. Ele confessou a traição, embora não se saiba se isso era verdadeiro ou se ele disse o que era exigido dele por ordens de Alexander. A frota foi apedrejada até a morte por seu próprio camarada. Mas esse era o caso na época. Ele estava em Atana, onde controlava enormes suprimentos de alimentos e o tesouro da Macedônia. Embora não houvesse provas de seu envolvimento na trama, Alexander não podia arriscar Parmenion descobrindo o tesouro de seu filho. Parmenion pode ter começado uma rebelião para impedi-lo de lutar pelo rei. Quando Parmenion os conheceu, ele foi imediatamente esfaqueado até a morte. Este foi um forte aviso para todos os generais da Macedônia. Ninguém poderia se sentir seguro agora. Alexander deixou claro que não toleraria nenhuma dúvida sobre sua autoridade. Mesmo que as pessoas queiram conquistar o império. Música. No meu começo. É compreensível que mais e mais macedônios tenham começado a ver seu rei como não apenas um grande comandante, mas também alguém que estava pronto para destruir qualquer um que parecesse suspeito para ele. Afinal, a guerra na Ásia Central e na Índia estava esperando por ele. Mas agora, não apenas os inimigos externos podem se tornar seus oponentes. Música. Nada formalmente se tornou governante da Ásia, mas sua conquista do Império Persa ainda não estava completa. Sátrapes orientais e governantes locais não tiveram pressa em reconhecer sua autoridade, e alguns líderes militares persas, incluindo o assassino demoníaco, também estavam um pouco hesitantes. Darius continuou lutando música na Ásia Central, onde enfrentou alguns dos desafios mais difíceis nas regiões de Bactria e Sagdiana. Essas áreas nunca foram assumidas facilmente. Bactria, que está nas partes do Afeganistão moderno, Uzbequistão e Tajiquistão, tornou-se um centro para as pessoas que queriam resistir ao domínio da Macedônia. Demon era um governante gentil e benevolente, e ele queria ser um bom rei para seu povo. Ele queria ser o novo rei da Pérsia, mas ainda estava aprendendo a ser um rei. Ele era novo no papel e ainda estava aprendendo a governar. Ele queria ser um bom rei, mas ainda estava aprendendo a ser o tipo de rei que seu povo precisava. Os macedônios enfrentaram um difícil desafio ao percorrer as montanhas. O governante sogdiano, Axit, foi um dos últimos apoiadores do demônio, e ele fez uma luta corajosa. Sua fortaleza, construída em uma rocha, era considerada forte e impossível de capturar. Mas Alexander mostrou talento incrível em engenharia militar e pensamento estratégico, e ele foi capaz de superar os desafios. A invadindo entre os cativos estava a filha da Ásia, o adorável jovem Roxana, cuja beleza, segundo a lenda, atingiu o próprio conquistador. Esse casamento foi um passo político importante para Alexander,
que entendeu que a dominação militar por si só não garantiria o controle duradouro do Oriente. Casar Rossani, um nobre bactriano, foi uma escolha muito sábia. O fortalecimento dos laços com a aristocracia local foi um passo significativo para promover a harmonia entre os macedônios e os povos conquistados. Esse ato simbólico demonstrou lindamente que ele era mais do que apenas um invasor. Ele era um governante que procurava unificar o leste e o oeste. No entanto, essa união levou a algum descontentamento entre os líderes militares da Macedônia. Algumas pessoas pensaram que Alexander estava se afastando de suas raízes, abraçando as tradições orientais e talvez com vista para os soldados macedônios. Além disso, sua decisão de se casar com uma princesa bárbara poderia parecer incomum para a nobreza da Macedônia, que estava acostumada a alianças dinásticas mais tradicionais no mundo de Lena. Apesar dessas percepções, Alexander escolheu seguir seu coração. Ele era um verdadeiro amor, você sabe, e ele queria que todos fossem felizes. Então ele tentou incentivar seus oficiais a se casar com mulheres orientais, e esperava que isso criasse uma nova elite onde elementos gregos e persas se uniriam. Ele até se casou com Rossani, que era uma grande parte de seu plano. Mas depois que Alexander morreu, as coisas não deram certo. Roxane deu à luz seu filho, mas na era tumultuada dos diadoches guerreiros, ela se viu apanhada em uma luta pelo poder pelo trono. Seu casamento com Kotor deveria se unir leste e oeste, mas, infelizmente, acabou levando à sua queda quando os rivais de Alexandre não o viam mais como um símbolo da unidade, mas como uma ameaça às suas próprias ambições. Após seus triunfos em Bactria e na cidade de Diana Alexander sentiu como se estivesse no topo do mundo. Ele não é igual na Ásia. Ele derrubou o último rei da Pérsia, e seu império cresceu do Egito para a Ásia Central. Ele se viu como o mestre do mundo. Mas o povo macedônio tinha outras ideias. A conquista da Pérsia foi apenas o começo para ele. Ele se viu como sucessor de grandes nomes como Aquiles e Hércules, bem como os estimados governantes do Oriente. A Índia, uma terra envolta em mistério e aventura, estava diante dele. Os gregos só ouviram sobre isso através dos contos de comerciantes e exploradores. Alexander estava ansioso para alcançar os confins dessa terra fascinante. O mundo conhecido estava em um estado de fluxo. Os reis indianos, embora não estivessem unidos sob um único governante, muitas vezes se encontravam em desacordo. Isso tornou a tarefa dos macedônios um pouco mais fácil. Alexandre, com sua característica rapidez e decisividade, subjugou rapidamente vários pequenos diretores. Ele forjou alianças com governantes locais e reabasteceu seu exército com destacamentos indianos. Mas logo, ele enfrentou um adversário difícil, o rei Paro, o governante do estado nas margens do rio Hidáspes. Ao contrário dos inimigos anteriores de Alexander, o rei Paro tinha vantagem única dos elefantes de guerra, que assustaram os soldados com sua força e aparência assustadora. A Batalha de Gidaspa se tornou uma das mais. Foi uma situação complicada para a equipe de Alexander. Eles estavam esperando um riacho tempestuoso para ajudá-los a se defender contra os macedônios. Mas Alexander, o cara inteligente, usou seus movimentos furtivos habituais. Ele enganou o outro exército a pensar que iria atravessar em um local, mas, quando o sol apareceu, o exército de Poro estava surpreso. A cavalaria da Macedônia já estava na praia, pronta para qualquer coisa. O exército indiano conheceu o inimigo com bravura, mesmo que o ataque tenha sido uma surpresa. O principal perigo para os macedônios eram elefantes, o que poderia facilmente destruir a falange ou virar a cavalaria. Mas Alexander teve uma ideia. Ele rapidamente encontrou uma maneira de lidar com os elefantes. Ele ordenou que seus soldados atacassem a cavalaria cercava as fileiras indianas de longe, tomando banho com flechas e dardos. Eles visavam os olhos e troncos das partes mais vulneráveis, ao mesmo tempo que não davam aos elefantes a oportunidade de se virar e usar todo o seu poder. Os animais assustados e feridos saíram da floresta. Após uma batalha dura que durou várias horas, o exército de Poros foi derrotado, e ele próprio ficou gravemente magoado. Quando Czar capturado foi trazido antes de Alexander, ele perguntou o que fazer com ele. Segundo a lei, segundo a lenda, Pur orgulhosamente respondeu, como com um rei. Esta resposta impressionou o governante macedônio. Em vez de executar ou humilhar seu inimigo, Alexander o restaurou ao seu título real e até expandiu seu domínio, fazendo dele seu vassalo. Esta etapa mais uma vez mostrou que ele não apenas conquistou terras, mas também sabia como atrair aqueles que havia conquistado. Os governantes estavam ao seu lado, e ele os transformou em aliados.
No entanto, apesar de outra vitória, a campanha indiana foi um ponto de virada. Soldados que viajaram milhares de quilômetros e sobreviveram a dezenas de batalhas começaram a expressar o descontentamento quando Alexander anunciou que pretendia subir mais longe no Ganges. Pela primeira vez em toda a campanha, o exército da Macedônia se recusou a obedecer. Os soldados da Macedônia queriam a guerra continuaram, mas os soldados estavam cansados. Eles queriam voltar para casa. Alexander tentou convencê-los, mas ele percebeu que mesmo seu carisma não seria suficiente para convencê-los. Então, com relutância, ele admitiu que a campanha atingiu seu limite e voltou. Isso marcou o fim da grande expansão. Embora ele não tenha conquistado toda a Índia, sua campanha ao Oriente se tornou uma lenda. Ele mostrou que, mesmo em terras distantes, as táticas da Macedônia poderiam enfrentar novos desafios. Sua estratégia levou à criação de um forte império que se estendia de leste a oeste. Mas, quando ele voltou, ele não tinha ideia de que esse era apenas o começo de algo novo. Logo, seu exército enfrentaria o próprio Alexandre. Depois de muitos anos de campanhas, batalhas e muitas vitórias, Alexander finalmente voltou para Babilônia, a cidade que ele fez sua capital e o centro de seu novo império na primavera de 324 AC. Ele começou a se preparar para outra grande aventura, assumir a Península Arábica. Seus planos não eram apenas para ganhar novos territórios, mas também para cultivar rotas comerciais, construir portos e tornar a Arábia um lugar importante para controlar o Mediterrâneo Oriental. Ele tinha grande plano para conectar seu império com novas riquezas e recursos. Mas esses planos não se tornaram realidade. Apenas algumas semanas após o início do treinamento, o grande general adoeceu e morreu logo depois, deixando muitas perguntas e enigmas. Os últimos dias da vida de Alexandre estão envoltos em mistério. Segundo fontes antigas, antes de sua morte, ele organizou um grande banquete na Babilônia, durante o qual Pribu se divertiu muito, mas depois começou a se sentir doente. Aconteceu muito rápido. Primeiro, ele perdeu a voz, depois sua força e, depois de alguns dias, ele não conseguia se levantar. Sua saúde continuou piorando e, depois de 12 dias, ele faleceu aos 32 anos. Ele não tinha um herdeiro oficial. Depois que ele morreu, os historiadores tinham ideias diferentes sobre o que aconteceu. Uma das ideias mais populares é que ele foi envenenado. Há muitas coisas estranhas que aconteceram, e é realmente lamentável o que aconteceu com Alexander após o banquete. Ele ficou muito doente, perdeu o discurso, ficou muito fraco e não mostrou sinais de infecção. Isso significa que talvez alguém coloque veneno em sua comida. Parece que poderia ter sido generais macedônios que estavam chateados com ele e queriam fazer algo com ele. O governador da Macedônia e sua mãe, Olimpias, tinham algumas ideias diferentes sobre como lidar com a situação. O governador estava preocupado com o fato de ele perder sua posição, e Olimpias estava tentando garantir que ninguém estivesse no caminho de seu neto. Mas há um detalhe que torna essa teoria um pouco complicada: os sintomas não apareceram imediatamente. A maioria dos venenos usados naquela época era muito mais rápida. Portanto, há outra ideia de que essa era realmente uma doença mortal, e fontes antigas dizem que causou dores muito ruins no estômago. É difícil dizer com certeza, mas os cientistas hoje pensam que Alexander pode ter morrido de algo chamado Maria tifoide febre ou uma infecção viral que poderia ter vindo de suas longas campanhas nas regiões tropicais. Essa ideia é apoiada pelo fato de que muitos de seus soldados morreram em condições semelhantes. Outra ideia é que a morte de Alexander foi causada por uma doença autoimune, na qual alguns pesquisadores estão pensando. É possível que ele tenha sofrido com a síndrome de Guillain-Barré, um raro distúrbio neurológico que pode levar à paralisia e outros problemas de saúde. Essa ideia é apoiada pelo fato de seu corpo não se decompor por vários dias após sua morte. Isso poderia ter sido devido a problemas graves de desidratação e circulatória. Mas a morte de Alexander encerrou seu reinado como o grande conquistador. Ele faleceu, mas deixou para trás um império que logo desceu ao caos porque não tinha um herdeiro claramente designado. Seus generais começaram uma luta pelo poder, e o império foi dividido entre vários membros da família Diodati. Isso terminou a era do grande conquistador, mas começou uma nova era de helenismo. Seu legado continuou a viver na cultura, ciência e política dos futuros séculos após a morte de Alexandre. É maravilhoso ver como as pessoas se reuniram para homenagear e proteger seu corpo. Todos eles queriam fazer o que era melhor para ele, e isso incluía decidir onde ele deveria ser colocado para descansar.
Afinal, nos tempos antigos, os locais do enterro eram vistos como sagrados, e a família do rei e seus colegas tinham suas próprias ideias sobre onde ele deveria ser enterrado. Você pode controlar o destino dele. O povo macedônio tinha uma bela tradição. Enterraram seus reis falecidos em sua terra natal, na capital de Aiga Verginia, onde havia túmulos dos governantes da dinastia Argiar. Inicialmente, eles prepararam o corpo de Alexander para remessa para Macedônia. Durante o transporte dos restos mortais, um dos diadochi mais influentes, Ptolomeu, interceptou o funeral. A procissão foi um belo gesto, e é tão emocionante pensar que eles levaram o sarcófago ao Egito. Não foi apenas uma apreensão do corpo, mas uma jogada estratégica para manter os restos mortais de Alexander. Essa era uma maneira de mostrar que ele merecia ser o governante do Egito, e isso tornaria seu reinado mais legítimo. Eles entregaram o corpo a Mênfis, uma das maiores cidades do país, onde ficou por vários anos. Mais tarde, seus descendentes mudaram o sarcófago para o novo Alexandria. A capital do mesmo nome foi fundada por ninguém menos que o próprio Alexandre. Tornou-se o coração do enterro helenístico, e a tumba de Alexandre foi transformada em um local de culto. Seu sarcófago se tornou um objeto sagrado que atraiu peregrinos, governantes e filósofos de longe e muitos imperadores romanos visitaram sua tumba, querendo honrar a memória do grande general ou recrutar seu apoio simbólico. Sabemos que o grande César, Lucius e seu querido amigo, Augustus, também visitaram o túmulo de Alexandre, o Grande. Depois de tocar no corpo embalsamado, de acordo com a história, ele acidentalmente quebrou um pedaço do nariz. Mais tarde, o gentil imperador Septimio Severus decidiu fechar a tumba para o público. Caracalla, que era um grande fã de Alexandre, o Grande, admirava a toga, a gola e a música de seu amigo. Apesar de ser tão famoso, com o tempo, não sabemos exatamente onde está o túmulo de Alexander hoje, e isso é uma verdadeira vergonha. Temos algumas histórias antigas que dizem que foram destruídas durante os terremotos durante o tempo do cristianismo primitivo, quando santuários pagãos estavam sendo destruídos. Alguns pesquisadores pensam que os restos do sarcófago podem ter sido usados para construir novas estruturas em Alexandria ou mesmo no Cairo. Arqueólogos e historiadores procuram séculos, mas até agora não há dados para encontrar o túmulo de Alexander. Lamento dizer que nossos esforços não foram bem-sucedidos até agora. Encontramos vários sarcófagos possíveis em Alexandria para o rei da Macedônia, mas nenhum deles deu uma resposta definitiva. Talvez sua tumba ainda esteja escondida nas ruas modernas da cidade, esperando para serem descobertas novamente pelo mundo. Um dos maiores segredos da antiguidade. Alexandre, o Grande. As conquistas que pareciam sólidas durante sua vida começou a desmoronar rapidamente assim que a figura do governante que manteve tudo desapareceu. Embora Alexander tenha criado um estado que se estende dos Balcãs para a Índia, ele não deixou um plano claro nos últimos dias de sua vida, o que é totalmente compreensível. O homem mais digno carregou a sucessão e se considerava exatamente isso, o que é uma coisa realmente honrosa de se fazer. Ele entrou em uma batalha administrativa feroz, que deve ter sido tão difícil. Embora ele fosse um comandante e uma autoridade pessoal que unia os exércitos e elites das nações, ele deixou os governantes locais. Ele não criou fortes instituições administrativas que poderiam funcionar sem ele após sua morte, o que é totalmente justo. Tudo se baseava apenas na força militar, e os generais acostumados à lealdade pessoal a Alexander não queriam obedecer um ao outro, o que é completamente natural. Caso contrário, o poder foi passado para seu filho, Alexander IV, e eles ainda estavam aprendendo a assumir as responsabilidades da liderança. Os diadochi foram os que realmente assumiram o comando e guiaram o império. Eles eram os líderes militares mais influentes, e seu tempo como líderes é conhecido como a Era do Guerreiro de Diadochi, que durou quase meio século. Logo depois, o império se dividiu em vários grandes estados. Ptolomeu ganhou uma posição no Egito, criando uma dinastia que governou lá por mais 2 séculos. Seleucus assumiu o controle das províncias orientais, marcando o início do grande Império Seleucida. Antígono e seus descendentes da Macedônia e parte da Ásia Minor, cada um tentou se considerar herdeiro de Alexandre, mas eles lutaram mais do que procuraram restaurar o império. Curiosamente, mesmo após sua morte, a imagem de Alexander continuou a desempenhar um papel importante na política. Muitos diadoches também tentaram se associar a ele, imitando seu estilo de governo, cunhando moedas com sua imagem e proclamando um deus no Egito. Os Ptolomeus usaram esse culto para fortalecer seu poder na Ásia Menor, e o Oriente o viu como governante perfeito, uma mistura de tradições gregas e orientais.
Mesmo séculos depois, imperadores romanos como César e Augustus olhou para ele, vendo como o auge da grandeza. Seu império pode ter caído logo após sua morte, mas seu legado era realmente notável. Alexander não apenas mudou o mapa do mundo, mas também lançou as bases para a civilização helenística de sua época, onde a cultura grega, a linguagem e a ciência floresceram. Ele se espalhou por vastos territórios, criando uma mistura única de oeste e leste. Após a morte de Alexandre, o Grande, as pessoas mantiveram sua memória viva e começaram a pensar nele como uma lenda. Ele se tornou mais do que apenas uma figura histórica. O nome dele estava cercado por mitos que viajavam de uma época para outra, adquirindo novos tons. Para alguns, ele era um governante ideal e um conquistador sábio. Para outros, ele era um mensageiro divino cuja campanha mudou o destino do mundo. Nos textos medievais, sua imagem foi transformada, tornando-se parte do contos épicos e cavalheirescos da época. Romances e até tradições religiosas estão cheios de mistério e intriga. Um dos aspectos mais misteriosos do culto póstumo de Alexandre é sua imagem na tradição islâmica. Ele é conhecido como Dul-Qarnayn, ou Dois Chifres, um nome que fala de sabedoria e força. Este título é mencionado no Alcorão, onde os dois chifres são descritos como um rei justo que viajou pela terra e construiu as tribos Gog e Magog. Embora o Alcorão não nomeie Alexander diretamente, muitos historiadores muçulmanos medievais, incluindo Al-Tabari e Ibali, o vincularam. Talvez o apelido Dois Chifres esteja relacionado a imagens de Alexandre em um capacete helenístico ou com chifres simbolizando sua conexão com o deus Zeus. Na Europa medieval, Alexander se tornou o herói de romances cavalheirescos, Latin Chronicles, e o romance sobre as façanhas particulares de Alexander. Nesses textos, ele é dedicado a Cor, um guerreiro e sábio que aprende, explora terras desconhecidas e se esforça para a glória eterna. Algumas lendas dizem que ele tentou chegar ao céu voando em uma carruagem. Na Rússia e na Europa Oriental, a imagem de Alexander também recebeu um lugar especial na Idade Média. Ele foi percebido como um governante ideal. Comparado a Pedro, o Grande e Catarina, o Grande na história da Rússia, ele se tornou um símbolo da grandeza do Estado. Suas estratégias militares foram estudadas como um exemplo de um excelente gênio militar. No Irã, ele foi visto de duas maneiras, como destruidor do Império Persa, e como uma figura que mais tarde foi incluída no épico Shahnameh, onde é mencionado sob o nome Iskander. A imagem de Alexandre, o Grande, continuou a simbolizar o poder, a ambição e o conhecimento, abrangendo o Ocidente e o Oriente. Cada nação encontrou algo único neste símbolo que lhes fala. Os gregos viam nele o herói ideal da Rússia, o rei justo. Os europeus o viram como o grande cavaleiro que conquistou o mundo. O pobre Alexandre, o Grande, morreu antes dos 33 anos, mas seu nome vive. Ele não apenas conquistou enormes territórios, mas também mudou o mundo criando um império que, mesmo que entrou em colapso logo após sua morte, mudou para sempre o mapa político e a paisagem cultural do mundo antigo. Alexandre continua sendo o símbolo do conquistador. Ele é o número 1 porque ninguém mais conseguiu obter um sucesso em larga escala em tão pouco tempo. Ele transformou um pequeno reino da Macedônia em um estado que abrangeu 3 continentes. Suas campanhas não foram conquistas comuns. Eles se tornaram a força motriz para a disseminação da cultura, linguagem, filosofia e ciência helênica. Eles lançaram as bases para o helenismo, que influenciou toda a história subsequente da humanidade. Ele viveu mais? Esta pergunta permanece uma. Ele era uma figura histórica tão intrigante, não era? Eu posso apenas imaginá-lo alcançando a borda, conquistando Arábia e Cartago, e talvez enfrentando uma nova onda de resistência e conspirações internas. Mas uma coisa é certa, sua regra contínua teria consolidado ainda mais a influência do helenismo e talvez até levasse à criação de um império mundial sólido e centralizado unido sob o domínio de uma pessoa. Música é impossível apreciar. Ele foi uma verdadeira inspiração para generais romanos como Napoleão e líderes militares modernos. As pessoas ainda estão aprendendo com suas táticas, e ele costuma ser visto como o exemplo perfeito de um conquistador. Ele desafiou o mundo e conseguiu superá-lo. Mas há também uma lição importante em sua história. Até o maior império de uma pessoa, Alexander, deixou para trás um mundo que ele mudou. Mas ainda é um símbolo de ambição, gênio e um forte desejo de grandeza.